Amigas e amigos, eu tenho usado aqui termos como esbórnia, teatro do absurdo, para descrever a condução política desse regime golpista, e a realidade insiste em comprovar o que eu falo. Isso está concentrado basicamente nesses setores corrompidos do Poder Judiciário, que já são praticamente majoritários. Quem defende uma atuação republicana, constitucional, democrática do Poder Judiciário está sufocado. E são exceções, né? Tem o caso aí, por exemplo, desse procurador de Brasília, Ivan Marques, que se pronunciou sobre uma dessas pantomimas que os setores corrompidos do judiciário criam sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas isso é um caso isolado. Prevalece o massacre desses setores corrompidos, porque eles estão atuando sob o guarda-chuva da mídia, esse poderoso instrumento político da elite, do golpe, da direita, esse monopólio midiático que sufoca a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, a liberdade de difusão de pensamentos, de manifestação, que controla com mão de ferro a circulação de informações, sonegando esse direito do povo. E criam, portanto, esse clima de abstração cega, como aqueles fanáticos que ficam aí berrando, batendo na Bíblia, pregando o mundo da lua, apocalipse. Abstração cega. Não tem correspondência com os fatos, com o mundo da realidade. Quando a gente vai ver os fatos da realidade, isso se desmonta como um castelo de cartas de areia. Por isso que eles têm que criar essas ondas, né? Como no filme Twist, já falei aqui, um furacão passa mal, ele desaparece, já vem outro. Isso impede que o povo tenha consciência das coisas, conhecimento. Que o povo pare, pense e raciocine. É uma novela. Esses setores do Poder Judiciário corrompidos estão completamente subordinados a isso. Está aí o caso, por exemplo, agora mais recente, do depoimento do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do governo Lula e ex-ministro da Casa Civil do governo Dilma. Se vendeu claramente, se bandiou. Agora, lógico que é uma atitude condenável, a atitude do Palocci, de mentir descaradamente, mentiras deslavadas. Agora, é preciso considerar que ele está sob torturas. Outros já fizeram a mesma coisa, Léo Pinheiro, o próprio Emílio Odebrecht, o próprio Marcelo Odebrecht, sob torturas. Tem um caso recente que praticamente passou batido, que foi uma nota do jornal Valor Econômico, que é do Grupo Globo, falando da delação do Cunha, que o Cunha insiste em fazer a delação, eles não querem nem saber, porque o que o Cunha tem a dizer não interessa para eles. Assim como o Palocci, porque o Palocci andou dizendo aí que ia falar do sistema financeiro, que se a Operação Lava Jato quisesse trabalhar mais um ano, ele teria muitas coisas a revelar e tal. Como que ele mudou completamente de posição? A nota diz aqui o seguinte, lá pelas tantas, que uma notinha do jornal Valor Econômico, um artiguete, que diz aqui que a negociação para uma delação do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, também está perto de ser descartada, segundo fontes ouvidas pelo Valor. Olha as fontes aí. A gente sabe quem são essas fontes. Os boquirrotos lá da força-tarefa da Operação Lava Jato. O que se espera de um acordo do Palocci, aqui entre aspas, o que se espera de um acordo do Palocci é uma bomba de hidrogênio. E aí o sujeito oferece uma bomba da Segunda Guerra Mundial, um morteiro, comentou um dos investigadores que atua no caso. O advogado do Lula pegou ele em flagrante, o Palocci, o advogado do Lula, cerceado pelo Moro, toda vez que ele ia falar, o Cristiano Zanin, competentíssimo, ele desmontou completamente o Palocci. E o Moro, desesperado, intervindo toda hora, para impedir que o Zanin fizesse as perguntas e pegasse as contradições, as mentiras do Palocci. Aí o Palocci coçava a barba, o cabelo, o rosto, e se virava na cadeira. O Zanin desmontou sendo cerceado pelo Moro. Importante registrar isso. O Moro, uma arrogância. E aí, isso não vê o caso, isso não sei o que, aquela vozinha típica do Moro. É medíocre, porque é isso, quando ele se confronta com a realidade, com alguém que desmascara ele já sobe o tom. Parece um galinho, garnizé, galinho de briga. E o Palocci entrando na onda também arrogante com o advogado do ex-presidente Lula, sem educação, sem paciência. Porque é isso, pegam em mentira. Um teatro do absurdo foi o que eles montaram lá. A delação é isso, o que diz aqui a nota do jornal Valor Econômico.
né? Eles querem uma bomba de hidrogênio. E o jornal o Globo fala exatamente isso hoje. Olha, hoje, 7 de setembro. Que diz aqui que o depoimento de Antônio Palocci, o poderoso ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil dos governos petistas, caiu como uma bomba H sobre Lula e Dilma. É isso. Agora, tem todo aí um cenário montado, né, para a novela. Tem o depoimento do Lula, agora no próximo dia 13, lá para o Sérgio Moro. Tem essa pantomima toda aí do Rodrigo Janot, né, que em 24 horas fez duas denúncias do Lula e da Dilma e do PT e outros lá no Supremo Tribunal Federal. Esse aí é um desclassificado desavergonhado, oportunista, né? Porque o Palocci falou aquela história de obstrução, ele e o Lula tentaram obstruir a justiça no finalzinho do depoimento. Quem tiver a oportunidade de ver, no finalzinho do depoimento, você vê que é uma coisa montada. O Cristiano Zanin, advogado do Lula, falou isso. Coisa montada, uma cena montada. E o Janot já pegou, no finalzinho, o Moro perguntou, você falou aquele negócio e tal, que história é essa de obstrução? Aí o Palocci, não, eu e o Lula atuamos para fazer obstrução. Aí o Janot corre, já apresenta outra denúncia. Já tinha apresentado outra um pouco antes, né? Oportunista, malandro, isso é um malandrão, né? Delinquente, como disse o Gilmar Mendes, né? É isso, né? A questão toda é essa. É condenável a atitude do Palocci, mas é preciso a gente entender também o outro lado da moeda. As torturas. Os regimes totalitários sempre se utilizaram desses mecanismos de torturas. No caso aqui, torturas psicológicas. Lógico que tem os que aguentam a onda, o tranco, né? O João Vacari Neto, o José Dirceu. Agora tem uns que... O Palocci, eu acompanhei muito o Palocci. Eu era editor de economia do Portal Vermelho, e acompanhei muito na época que ele foi ministro da Fazenda. Quem procurar aí no Google, Oswaldo Bertolino, né, Antônio Palocci ou Palocci, só vai achar muitos artigos que eu escrevi ele. Portanto, eu conheço bem a índole de Palocci. Quando ele entrou lá no Ministério da Fazenda, fazendo aquele discurso típico dos neoliberais. Escreveu até um livro, eu procurei aqui, não achei, né, chama Cigarras e Formigas, com a discurseira neoliberal, medíocre, típica dessa gente aí de direita, da direita. Nessas pregações fanatizadas, sem correspondência com a realidade, com os fatos. Escrevi muito, contestei muito ele, né, durante esse período em que eu acompanhava o dia a dia da economia do Brasil. Mas de resto é isso aí, né? Essa gente, quando vira casaca, vira de uma vez, né? Se bandiou completamente. Agora, o pior de tudo é quem faz a tortura psicológica. No caso, Sérgio Moro, a força-tarefa da Operação Lava Jato, a mídia, porque o interesse é isso. É afastar qualquer possibilidade da volta de um projeto de governo inspirado no que foi os governos Lula e Dilma. Quem tem condições de suceder o presidente golpista Michel Temer? Esse é o ponto de interrogação hoje. Quem poderia, na sucessão do golpista Michel Temer, quem poderia assumir o poder? É aí que está o X da questão. É por aí que a gente entende todo esse teatro, né, toda essa esbórnia, essa zorra total, né, que eles transformaram a condução política do golpe aí com esses setores corrompidos do Poder Judiciário. Operação Lava Jato, sobretudo, junto com o Janot, o espectro da Operação Lava Jato que eu tenho falado aqui. Né, é importante a gente lembrar que fizeram a mesma coisa com o Léo Pinheiro, com o próprio Marcelo Odebrecht, né, com o Emílio Odebrecht, o Renato Duque. Né, que é isso, né? O Palocci falou que queria falar sobre bancos, sobre não sei o que, tal. Aí ele falou, não, você não entendeu o negócio aqui é outro. Fizeram, inclusive, ele demitir o seu advogado, José Roberto Batóquio, né, para trazer outros advogados, aquelas negociatas que tem lá, que eu falo aqui constantemente. Porque a negociata da delação premiada tem vários aspectos. Né? Tem um aspecto da corrupção, propriamente dita, né, e tem um aspecto também da politicagem. Por isso que é negociata. Você vai falar o que a gente quer. O advogado do ex-presidente Lula falou isso, tudo ensaiadinho, né? Tudo escrito e tal, tudo uma peça ensaiada. É um verdadeiro teatro mesmo, né? Um teatro de quinta categoria. Né? Aí às vésperas do depoimento do ex-presidente Lula lá em Curitiba, né? Essa
confusão no qual o Rodrigo Janot se meteu aí a serviço do Grupo Globo, tentou dar um tiro no peito do golpista Michel Temer, errou, ruim de tiro, tocou fogo na floresta, errou o tiro e pôs fogo, né? Incendiou Brasília, incendiou o Brasil, né? Com as suas mentiras, com as suas... Medíocre, um delinquente, como bem disse o Gilmar Mendes. Aí, são casos e mais casos que a gente poderia elencar aqui, né? Mas eu quero pegar um específico, que é a Receita Procuradoria da Fazenda Nacional está cobrando, que o Sérgio Moro anda dizendo por aí, o Sérgio Moro e a sua patota lá, né? Que recuperaram não sei quantos milhões, não sei o que, e o dinheiro não aparece. Aí a Receita, que aí o nosso, né? Se tem o dinheiro, tem que pagar a Receita. Aí o Sérgio Moro não disse que o dinheiro é da Petrobras. Foi até o presidente da Petrobras lá em Curitiba para receber o dinheiro, que é um dinheiro fictício. Onde é que está esse dinheiro? O advogado cobra, inclusive, do José Dirceu. O advogado José Dirceu, que é o criminalista Roberto Podival, né, ele disse aqui sobre isso, né, a manifestação aí da Procuradoria da Fazenda Nacional, ele disse: é inconcebível a concessão de medida cautelar no âmbito criminal para resguardar dano decorrente de crime tributário sobre o qual não há indícios de materialidade delitiva. Ou seja, cadê o dinheiro que eles dizem que recuperaram, que desviou, que não sei o quê? Então, esse dinheiro foi parar onde? Está aí um bom caso para os tais jornalistas investigativos procurarem, né? Mas é isso, a gente sabe que isso não tem seriedade nenhuma, que é isso, né? Essa abstração cega. Aí eles se utilizam, né? Tem todo no teatro vão entrando os atores, né? Tem os atores principais, os protagonistas, os figurantes, né? Os outros que são coadjuvantes, e etc. É um teatro mesmo do absurdo, né? Esse Luiz Roberto Barroso e o Luiz Fux, do STF, por exemplo, entraram nisso aí. Vivem falando aí, são os queridinhos da Lava Jato. Esse Luiz Fux chegou a dizer numa entrevista aí no Jornal Globo que só o Poder Judiciário pode salvar o Brasil. Olha aí. Né, quem são? Quando eu falo aqui que eles são corrompidos, são exatamente isso aí, corrompidos. Não sei se com dinheiro, isso eu não sei, não posso dizer. Agora, do ponto de vista ético, moral e político, completamente corrompidos. Falaram esse tipo de coisa. O Luiz Roberto Barroso, por exemplo, vive aí na mídia, no Globo, né, toda hora falando o quê? Bobagens, 10 medidas contra a corrupção. O que é a corrupção, não sei o que é a corrupção. A lógica da Operação Lava Jato. Isso vai parar lá nos perfis, eu tenho falado aqui dos perfis lá dos boquirrotos da Operação Lava Jato. É impressionante, né? Podem acompanhar. O Carlos Fernando dos Santos Lima escreve determinadas coisas, isso é reproduzido no perfil do Deltan Dallagnol, vai para o perfil do Sérgio Moro, que está no nome da, eu não canso de falar isso, fraude, no nome da esposa dele, da Rosângela Moro, né? Agora o Carlos Fernando dos Santos Lima dizendo que tudo isso que o Palocci falou corrobora o PowerPoint do Deltan Dallagnol, que foi em cima disso que eles montaram a acusação ao Lula e que veio a condenação do Sérgio Moro em cima do Lula. E tá lá, no Facebook do Carlos Fernando Santos Lima, o pau de galinheiro, o que se diz honesto. Ele põe lá, vale a pena ser honesto, vale não sei o quê. Porque é isso, é o mercado da falsa ética, isso dá dinheiro, isso é altamente rentável. O mercado do combate à corrupção, né, interesses outros que estavam por trás disso. Quer dizer, para a pessoa fazer uma coisa dessa, é porque ela não tem pudor, não tem vergonha, não tem princípios, manipula, mentem descaradamente. É como esses pastores, volto de novo a dizer, que pregam a salvação com uma mão e batem a carteira com a outra. Vigaristas, corruptos. É a esbórnia e o teatro do absurdo em que a condução política do Brasil nas mãos dos golpistas se transformou. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.